Tem uma história que diz que um certo dia um sapo estava descendo um córrego quando encontrou um escorpião que estava à margem de um córrego prestes a se afogar e pediu que o sapo o conduzisse até a outra margem onde ele estaria seguro. O sapo ficou hesitante, desconfiado e disse: "Eu não vou fazer isso de jeito nenhum." O escorpião disse: "Por quê? Porque você vai me picar." O escorpião disse: "Ora, mas tá vendo que eu não vou fazer um negócio desse? Se eu lhe picar, nós dois morremos afogados." O sapo acreditou no argumento, que era um argumento forte, e resolveu dar carona ao escorpião, o conduzindo até a outra margem. Quando estava chegando na margem, o escorpião picou o sapo. E o pobre do sapo, já sentindo o veneno lhe tirar as forças, disse: "Mas você prometeu que não iria me picar." O escorpião disse: "Está na minha natureza." Esses dias aí que nós estamos nessas eleições tão conturbadas, onde fazia muito tempo que nós não víamos eleições tão disputadas, tão polarizadas, com tantos discursos, com tantos argumentos, com tantas falácias, com tantas mentiras, e verdades misturadas com as mentiras, e nós ficamos confusos, ficamos aí embaralhados, acredita em quem, em quê? Mas dá para ser honesto intelectualmente e fazer um exame sem muita paixão dos fatos. E eu quero chamar a atenção de você que não votou no primeiro turno, de você que se absteve de votar, porque não gostava nem de um e nem de outro. E você que está pensando em repetir a sua abstenção no segundo turno. Veja o que está acontecendo. Nosso país está em polvorosa. O Brasil está à beira de um ataque de nervos. Mas ainda dá para sentir, para perceber, para ver que tem um dos lados que defende liberdade e o outro defende a censura. A censura. Você que está aplaudindo a censura que alguns meios de comunicação, como a Jovem Pan, está sofrendo, como a Gazeta do Povo sofreu. Você que acompanhou o voto da senhora Carmen Lúcia no Supremo. Sim, a senhora Carmen Lúcia, que disse que o cala-boca já morreu. Essa semana passada, votando um pedido de censura de dos desembargadores do TSE, dos ministros do TSE, ela votou pela ressurreição do cala-boca. Argumentou que, veja bem, é somente nesse caso, porque é um perigo. Ou seja, a senhora Carmen Lúcia, ela votou numa coisa que ela sabia ser inconstitucional e disse sim para a inconstitucionalidade. Portanto, ilegal, ela votou pela ilegalidade. A Carmen Lúcia atirou nas pernas da democracia, dizendo que era para salvá-la. Fazendo muitas ressalvas de que era só até o dia 31, porque sob qualquer argumento não poderiam deixar que a censura volte a esse país, votando pela censura, sabendo que aquilo era uma censura. Proibindo a Brasil Paralelo de lançar um documentário que eles não sabiam o conteúdo, ninguém sabe. Tanto é assim que alguns votos dos ministros que foram contra a censura disseram: nós não sabemos o conteúdo. O nome disso é censura prévia. Você está achando bom? Você está achando bom porque hoje a Jovem Pan, que você acredita ser bolsonarista, está sendo silenciada? Então você está aplaudindo que seus desafetos políticos estejam sendo presos e perseguidos por um tribunal que deveria apenas cuidar das eleições? Saiba que você está dando carona a esse escorpião da censura. Você está dando carona ao escorpião do autoritarismo. Porque hoje persegue aquele que você discorda. Amanhã vai perseguir você. Hoje eles calam aquele que você está aplaudindo porque falam coisas que você desaprova. Amanhã vai chegar até você. Não adianta você dar carona a esse escorpião com a garantia de que ele vai lhe picar, porque ele vai lhe picar. Dê um Google aí, ou seja lá qualquer buscador que você queira, e veja um pouquinho do que foi a Revolução Francesa. Quem foram os jacobinos? Quem foi Robespierre? Robespierre liderou o período da Revolução Francesa mais sangrenta. E sabe qual era o lema da Revolução Francesa?
era fraternidade, era liberdade, era igualdade. E sabe quando os jacobinos chegaram ao poder, o que fizeram? Perseguiram seus desafetos políticos, prenderam os seus oponentes políticos e quando não tinham mais o que fazer, porque era muita gente sendo presa, tiveram a grande ideia de criar a guilhotina. E muitas cabeças rolaram na Revolução Francesa como uma das chagas mais horrendas da história da humanidade. E eles, os jacobinos, aqueles que estavam lá do lado esquerdo, daquela assembleia famosa lá em Paris. Sim, onde de um lado estava o jacobino, do outro os gerondinos. Os jacobinos ascenderam ao poder e instalaram, ou ajudaram a instaurar na França um dos seus períodos mais sangrentos. Se você hoje dá carona a esse escorpião, aplaudindo a perseguição, a prisão, o silenciamento de perfis conservadores, a desmonetização de canais que são, na verdade, o meio de vida das pessoas, e um tribunal que deveria se ater a questões constitucionais, agem ao arrepio da lei, rasga a Constituição, e você aplaude, bem feito, saiba que você está dando carona ao escorpião que vai lhe picar. Porque quando o Estado avança sobre um direito, alguém já falou que ele jamais recua. Então pense nisso, você, principalmente você que se absteve. Agora o segundo turno, vote, vá votar. E desses dois candidatos que aí estão, apenas um, apesar de toda a campanha difamatória, apesar de todo o avanço do judiciário sobre ele, sobre a sua família e sobre os seus apoiadores, continua gritando imprensa livre, liberdade, liberdade. Eu convido você a pensar um pouquinho. Você que se absteve, vá votar no dia 30, próximo domingo, e ajude a afogar esse escorpião da ditadura, do autoritarismo e da censura nesse país. Quem eu sou? Eu sou alguma autoridade? Eu sou algum militante político? Eu estou aí fazendo frente, uma grande frente ampla de algum movimento? Não, eu sou só um cidadão comum, um trabalhador como você, mas que teme pelo futuro desse país. Que teme que um simples vídeo como esse no Facebook, no YouTube, seja calado e que eu seja caçado, que eu seja guilhotinado sob forma de censura. Vote dia 30. E como não posso deixar de fazer, desses dois que aí estão, apenas um grita pela liberdade. Esse é o 22.